Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um programa Vida Devocional aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Como é bom estar chegando até você para trazer uma mensagem de fé, de esperança. Sempre é bom nós separarmos um momento do nosso dia para estarmos na presença do nosso Deus, para em oração buscá-lo, lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, assim também como apresentá-lo as nossas petições e as nossas necessidades. Como é bom nós meditarmos na palavra de Deus, palavra esta, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Eu quero já dar as boas-vindas a todos aqueles que estão participando conosco aqui no chat, ao vivo. Eu quero encorajá-lo a deixar um pedido de oração e nós estaremos então orando por você e pelo seu pedido, ok? Hoje eu quero trazer uma mensagem que está na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, dos versículos 13 ao versículo 16, que diz assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Vamos orar? Pai, nós nos colocamos diante do Senhor por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, rogando o auxílio do Teu Santo Espírito para iluminar a nossa mente, o nosso coração, para interceder em nosso favor pelas nossas orações, pelos nossos pedidos, e rogar ao Senhor que o Senhor, ó Deus, nos ensine, ó Deus, pela Sua palavra. Santifica-nos pela Tua verdade, Senhor. A Tua palavra é a verdade. Essa é a oração que fazemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O apóstolo Pedro, quando escreveu essa epístola, ele escreveu para cristãos que estavam forasteiros, estavam sendo perseguidos. A igreja primitiva passou por muitas lutas, muitas perseguições por causa da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E então, o apóstolo Pedro, logo no início da carta, ele chama esses cristãos de eleitos, escolhidos por Deus. Também chama-os de forasteiros, pois eles estavam fora da sua terra, como forasteiros. Mas é bom destacar que essa palavra forasteiro serve para todos os cristãos que estão peregrinando, porque nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo, como nosso Senhor Jesus Cristo orou ao Pai na oração sacerdotal. Nós estamos a caminho da cidade celestial. Nós estamos a caminho, peregrinando até a terra prometida. E o apóstolo Pedro, ele vai dizer a esses eleitos que eles foram regenerados para uma viva esperança. O apóstolo Pedro fala de uma herança incorruptível, uma herança imaculada, ou seja, sem mácula, uma herança imarcessível. E de que herança é essa que o apóstolo Pedro está falando? O apóstolo Pedro está falando da salvação. Ele fala que essa salvação foi profetizada pelos profetas no Antigo Testamento e agora está sendo anunciada a esses eleitos pelos apóstolos e pelos discípulos de Cristo, aqueles que foram cheios do Espírito Santo, que receberam o Espírito Santo ali após o dia de Pentecostes. E quando nós chegamos aqui, no versículo 13, agora
o apóstolo Pedro, depois de ter conscientizado os cristãos acerca dessa gloriosa promessa, ele diz para esses cristãos: apertem os cintos. Apertem os cintos, porque nós estamos em uma viagem. Nós estamos em uma peregrinação até a terra prometida, até a nova Jerusalém celestial. E nessa trajetória, nessa caminhada, o Senhor, Ele requer de nós que nós sejamos santos. Veja que logo no versículo 16, o texto diz assim: porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Aqui, o apóstolo Pedro está usando do texto de Levíticos, onde Deus falou a Moisés que Deus tirou o seu povo da escravidão do Egito e agora estava conduzindo o seu povo até a terra prometida. E Deus deu a sua lei. E Deus disse para o seu povo, para que esse povo fosse obediente, para que esse povo fosse santo. Assim também, o Senhor, Ele nos encoraja e nos desafia a vivermos uma vida de obediência a Deus para o glorificar. E o tema que eu quero falar com vocês hoje é chamados para a santidade, ou seja, chamados para a santificação. E o que é santificação? Santificação significa separação, separação do pecado e consagração a Deus, consagração total ao seu Deus, ao seu Senhor. James Riley, escrevendo no seu livro Santidade, ele diz que santidade é quando nós temos a nossa mente rendida à mente de Deus. É quando nós vivemos e temos os pensamentos de Deus. É quando nós amamos o que Deus ama e odiamos o que Deus odeia. Portanto, nós fomos chamados para uma vida de santificação. E é bom destacarmos, quando nós falamos sobre santificação, que a santificação, ela é uma posição. Primeiramente, ela é uma posição, porque é um estado onde nós nos encontramos quando nós fomos regenerados por Deus. Quando nós nascemos de novo, a nossa velha natureza foi mortificada e a nossa nova natureza, então, foi vivificada. A nossa confissão de fé de Westminster, por exemplo, diz que a santificação é a atuação do Espírito Santo na vida dos eleitos, depois que nós fomos eleitos, depois de nós recebermos um novo coração, uma nova natureza. Então, o domínio do pecado, ele é totalmente destruído em nós. E esse corpo do pecado, ele é mortificado, enquanto que essas concupiscências, elas são mais e mais enfraquecidas. Nós somos vivificados pelas graças salvadoras do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder da cruz, da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos crescendo. Então, quando nós fomos salvos, nós também fomos santificados. E o apóstolo Pedro fala isso, por exemplo, logo no versículo 2, nesse capítulo 1, ele diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação no Espírito Santo. Então, nós fomos santificados. A santificação, ela vem na sequência da justificação, quando nós somos aceitos diante de Deus como justos por causa dos méritos de Cristo, por causa da obra sacrificial de Cristo. Pelo Espírito Santo, nós somos santificados, nós somos separados, nós somos agora
nós pertencemos a Deus e temos uma nova natureza. Mas também a santificação, ela é um progresso. E nesse versículo 2 ainda, quando fala que nós somos eleitos, né, por Deus Pai, em santificação do Espírito, diz que o propósito é para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, nós fomos chamados para viver uma vida de obediência enquanto estamos nessa peregrinação. Então, a santificação, e é dessa santificação que eu quero falar hoje. Dessa santificação onde nós estamos nesse progresso. Sabemos que enquanto estivermos nessa vida, nós não seremos totalmente perfeitos. Somente nessa terceira fase da santificação, que é quando nós formos glorificados, quando nós desfrutarmos plenamente dessa herança, que é na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, aí sim nós seremos libertos totalmente da influência e da presença do pecado. Mas enquanto estamos nessa terra, nós estamos sujeitos à influência do pecado, não mais do domínio dele, mas da influência sim. E nós devemos viver uma vida em obediência a Cristo, para glorificá-lo. E é disso que o apóstolo Pedro está dizendo, que o Senhor nos convoca a vivermos uma vida. Nós somos chamados para viver uma vida de santificação. E veja aí, no versículo 13 nós encontramos como nós podemos ser santos, como nós podemos desenvolver essa vida de santificação. E o texto diz que é pela dependência da graça de Deus. Versículo 13 diz: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça de Deus. Nós precisamos esperar em Deus, porque a santificação, antes de ser uma obra que o homem ele empreende esforços para ser santo, acima de tudo, é uma obra do Espírito Santo. Sem a obra, sem o poder do Espírito Santo, sem o auxílio do Espírito Santo, nenhum de nós podemos obedecer a Deus. Afinal, até o poder para obedecermos a Deus, ela não vem de nós, mas ela vem da graça. É pela graça que nós somos salvos, mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E é pela graça também que nós somos sustentados por Deus, guardados por Deus, que nós somos preservados por Deus, que nós perseveramos. Então é pela graça, e nenhum de nós pode ter êxito nesse empreendimento de uma vida de santidade se nós não dependermos totalmente da graça de Deus. Mas há também aqui uma segunda característica no desenvolvimento dessa vida de santificação, que é a separação do pecado. E já no versículo 13 ainda, nós encontramos aqui como nós podemos desenvolver essa vida de santificação, como nós podemos nos separar do pecado. O apóstolo Pedro diz que nós precisamos cingir o nosso entendimento. Veja que a santificação, ela começa primeiro quando nós fomos transformados, né? A nossa natureza, nós recebemos essa nova natureza, mas o aspecto que diz respeito à obediência a Deus, ela começa primeiramente pelo nosso entendimento. É quando nós nos submetemos à verdade de Deus. Jesus, ele já disse: santificai-vos. Em oração ao Pai, ele diz: Pai, santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade.
A nossa mente precisa estar cativa à obediência de Cristo, revelada nas Escrituras, no Evangelho. Portanto, meu amigo, minha amiga, você que me assiste nesse momento, você cristão, se você quer viver uma vida para agradar a Deus e glorificar a Deus, uma vida de obediência, uma vida de santificação, você precisa cingir o vosso entendimento. O apóstolo Paulo, falando aos Romanos, no capítulo 11, depois dele ter escrito a primeira parte da epístola, onde ele ali expõe as grandiosas verdades, as grandiosas doutrinas do Evangelho, depois dele se render diante da grandeza dessa revelação, em uma doxologia, onde ele diz: ó profundidade da riqueza e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus pensamentos, tão grandiosos são os seus caminhos. Depois de ele ter dito, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, ele começa a segunda parte agora da epístola, falando como na prática nós podemos colocar, como nós podemos agora desenvolver na nossa vida prática essas verdades. E então ele diz: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja, tem a ver com a mente. E diz mais: e não vos conformeis com esse mundo, não vos amoldeis a este mundo que jaz no maligno, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, a santificação, a separação do pecado tem a ver com a nossa mente, com o nosso entendimento totalmente rendido à verdade de Deus. E tem mais. Ele diz ainda no versículo 13 que nós precisamos ser sóbrios. Sobriedade é nós estarmos libertos de tudo aquilo que entorpece a nossa mente. É nós termos sanidade, uma sanidade mental. E, portanto, meus irmãos, nós precisamos ser sóbrios, assim como Paulo fala aos Efésios, que nós não podemos andar como aqueles que andam na noite, se embriagando, mas nós precisamos andar como aqueles que andam de dia. Nós precisamos ser não dominado pela embriaguez, por aquilo que entorpece a mente, pelo entorpecimento do pecado, mas nós precisamos ser dominados inteiramente, totalmente pelo Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para vivermos uma vida de santificação. E no versículo 14, o apóstolo Pedro diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Agora você é uma nova criatura. Agora você deve viver uma nova vida. Se antes você mentia, agora você não mente mais. Se antes você roubava, agora você não rouba mais. Se antes você adulterava, agora você não adultera mais. Agora você tem uma nova vida, uma vida que glorifica a Deus. Como filhos da obediência. Anteriormente, nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência. Hoje não, nós somos filhos amados de Deus. Nós fomos comprados por um alto preço. Hoje nós temos uma gloriosa herança, somos herdeiros juntamente com Cristo. Nós precisamos viver uma vida de obediência ao nosso Pai Celestial. Mas eu quero agora concluir essa palavra, meus irmãos, dizendo o seguinte: para nós desenvolvermos essa vida de santificação para a qual nós fomos chamados,
além de nós dependermos totalmente da graça de Deus, além de nós nos separarmos do pecado, nós precisamos também consagrar o nosso coração, a nossa vida totalmente a Deus. Nós precisamos ser consagrados a Deus. Nós agora pertencemos, somos propriedade exclusiva de Deus. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós temos um Senhor, e o nosso Senhor é Jesus Cristo. Então, nós não devemos mais nos amoldar, nós não podemos mais nos deixar levar e ser influenciado pelo pecado, pelo mundo. Pelo contrário, o apóstolo Pedro diz no versículo 15: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Santidade tem a ver com o estado em que nós nos encontramos, a posição em que nós estamos, mas tem a ver também com transformação de vida. Nós fomos transformados. No versículo 16, ele confirma, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Meus irmãos, nós precisamos ser consagrados a Deus. Nós pertencemos a Ele. Nós fomos separados para Ele, para viver para a glória dEle. Hoje não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Hoje eu fui selado pelo Espírito Santo, sou propriedade exclusiva de Deus, eu sou habitação do Deus vivo. Portanto, eu vivo para a sua glória. Que hoje você compreenda, meu irmão e minha irmã, que a nova vida que você recebeu é uma vida que você deve viver em obediência, independência de Deus, para a glória dele. Deus nos chamou para sermos santos, dependermos da sua graça, nos separarmos do pecado e nos consagrarmos totalmente a ele. Eu quero trazer apenas algumas aplicações. Como nós podemos, então, na prática, desenvolver essa santificação? Quais são os meios pelos quais nós podemos ser santificados? E aí eu quero trazer aqui a instrução para que você entenda que Deus, Ele tanto nos salvou pela graça, como Ele nos deu os meios necessários para que nós sejamos santificados. São os meios de graça. Que meios de graça são esses? São os instrumentos espirituais que Deus nos forneceu para que por meio dele nós sejamos santificados. Por exemplo, o primeiro dele é a palavra de Deus. Quando nós lemos as Escrituras, quando nós meditamos nas Escrituras diariamente, o salmista diz que nós não devemos em nenhum momento ser como os ímpios, mas nós devemos, acima de tudo, meditar na palavra de Deus de dia e de noite, para que sejamos prósperos na nossa caminhada cristã. Portanto, medite na palavra de Deus de dia e de noite. Você precisa também orar, ter uma vida de relacionamento com o Senhor através da oração. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você abre a palavra de Deus, ou quando você está diante de um pregador pregando a palavra de Deus, é Deus falando com você. E eu quero também encorajar você a congregar. Porque quando você está congregado com o povo de Deus, ali você recebe dos meios de graça, como eu já falei, da palavra de Deus, da oração e também dos sacramentos. A ceia do Senhor serve como alimento espiritual para nós. Porque o Espírito Santo aplica essa graça em nós por meio desses instrumentos. Quando nós estamos na comunhão dos santos, onde nós somos edificados uns pelos outros,
Quando a palavra de Deus ela é cantada através dos louvores, dos salmos, dos hinos, dos cânticos espirituais. Portanto, não deixe de congregar, porque quando você deixa de congregar, você está colocando em perigo a sua vida espiritual. Meus irmãos, em breve o nosso Senhor Jesus voltará. E então Ele restaurará todas as coisas de forma plena. E então nós desfrutaremos da santificação plena e completa, onde não teremos mais a influência do pecado em nós. Mas que enquanto estamos nessa terra, nessa peregrinação como forasteiros, que nós venhamos a depender totalmente da graça de Deus, nos separando do pecado, vivendo uma vida de obediência a Deus, em consagração a Ele. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero nesse momento orar por você que deixou os seus pedidos aqui na nossa programação, no chat. Que Deus ele possa entrar com providência na sua vida, intervindo em seu favor, fazendo os milagres que você tanto precisa. Eu quero aqui falar com a Marisa Pimentel, a Vilma Conceição. Quero falar aqui com a Silvina Lorosa, com a Aline Nunes, com a Leila Correia, a Vilma Conceição, já falei, a Maria Borges, o Olímpio de Araújo, Helenice de Borba, Lília Mendonça, Helenice de Borba, já falei, enfim, tantos outros que estão aqui participando da nossa programação. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor já nos santificou pelo teu Santo Espírito. E o Senhor também nos proporcionou todos os meios de graça para vivermos uma vida em obediência ao Senhor, uma vida que glorifica ao Senhor, uma vida digna do Evangelho, uma vida de santificação. Pedimos que o Senhor, Pai, nos sustente, nos ajude, nos auxilie. Ó Deus, abençoe esse meu irmão, essa minha irmã que está assistindo a programação da IPP-TV. Que os pedidos que eles colocaram diante do Senhor, que o Senhor venha estender a sua mão graciosa e abençoar, intervindo poderosamente e fazendo os milagres que os meus irmãos tanto precisam. Assim eu oro, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.